Cabeça de cuia. O guardião das águas. Muita gente vê, quando ouve o cabeça de cuia, até se envergonha em contar que ele é um símbolo principal dos mitos do Piauí, porque ele está muito ligado a essa questão da violência, da fome, do estupro. Sim. E eu fiz uma investigação para saber um pouco das origens desse mito. Será que tem alguma raiz indígena? Será que ele é um resquício de algum mito mais antigo que era contado, que com a urbanização foi tomando esse aspecto mais violento? Sim. Aí eu fui cruzando isso com alguns dados históricos. Por exemplo, quando que foi a chegada dos jesuítas ao Piauí? Quando que foi a primeira povoamento humano na região ribeirinha aqui do Rio Puti? E nisso eu criei um enredo a partir dos dados históricos. Então é a história de um indígena chamado Cauê, e ele era da aldeia da etnia do povo Muipurá, que até hoje vive aqui na região entre o Piauí e o Maranhão, vivem na região ali de São Bernardo, no delta do Parnaíba. Hoje eles se concentram ali, na região do Brejo dos Anapurus, né? Sim. E lá eles mantêm até hoje o culto à figura do cabeça de cuia como um encantado das águas. Então, se você for para lá, a história é totalmente diferente. É outra, sim. Não é contada essa história do filho que era pescador, que matou a mãe, tem todo esse histórico. Lá é contado que ele era um curumim que se encantou e virou um guardião dos rios. Então já muda a visão totalmente. Totalmente, né? exato. Então fui tentar cruzar isso com as informações históricas. Como é que esse mito se transformou, o que é que levou esse mito a se transformar e como que a forma da gente observar esse mito impacta na nossa relação com ele e com o próprio lugar, né, onde ele ocorre. E aí o mito do cabeça de cuia como um guardião das águas, ele começa ali na região do encontro dos rios, onde vivia uma aldeia, e realmente viveu a aldeia dos Potis, e essa aldeia dos Potis houve um processo de conflito com os colonizadores, né? Então ocorreram trocas, algumas trocas positivas, né? Porque os colonizadores que vieram trouxeram muitas benesses, trouxeram, por exemplo, animais que não tinha, galinha, não tinha, isso foi bom para algumas populações, trouxeram ferramentas que facilitou, né, muita coisa, mas também teve os conflitos ideológicos, religiosos, linguísticos, e tudo isso acabou que houve esse conflito, que ocasionou no que falam que é a dizimação dos indígenas dessa região. Eu vejo que não foi algo que desapareceu, mas foi se misturando de tal forma que o sangue dos nativos se misturou com o sangue dos colonizadores, como as águas dos dois rios se encontram. E eu tento falar isso no livro, né? Como tem o encontro dos rios e você chega a um ponto que não sabe o que mais que é o Parnaíba, o que mais que é o Puti, e vão se misturando, o sangue daqui, de todo mundo que veio passar pelo Piauí, começou a se misturar que você não sabe. Há muito tempo você via as pessoas tendo vergonha de dizer que tinham ancestralidade indígena. Hoje as pessoas se orgulham, mas antes você até para fazer chacota de alguém, você escutava falar, ali é o índio, é o cabelo de índio, não sei o quê. Sim. E hoje você já vê mais uma aceitação, uma exaltação, inclusive, desses aspectos. Então, essa história, ela tenta levar uma reflexão sobre esses aspectos, né? Desse mito das águas, que é um guardião dos rios, que se fundiu com outros mitos, como de São Pedro, que continua sendo honrado como o guardião dos pescadores. Então, é uma coisa que vai se misturando com a outra, né? São Pedro, o guardião dos pescadores, assim como o cabeça de cuia foi também o guardião dos pescadores, dos ribeirinhos, ligado à cheia do rio e à seca do rio. Assim como tem a grande mãe das águas, a Iara, a mãe sereia. Hoje as populações de descendentes dos povos africanos honram a Iemanjá nas águas. Isso. E também tem Nossa Senhora do Amparo, que é honrada no mesmo local. Então é uma convergência de culturas, de fé, que você vê que não tem, que elas coexistem até hoje. Não foi, isso aqui desapareceu. Continua existindo cada uma na sua forma de se manifestar, mas os séculos passaram e você vê tudo isso lá, né? Que bom. Então ela até tem, ele foi todo ilustrado e tem até a ilustração no final, que é o encontro das culturas que eu tentei colocar aqui, né? Tem a Mãe d'Água, que é a mãe do rio, Nossa Senhora do Amparo, com os querubins, o cabeça de cuia e São Pedro, todo mundo no mesmo lugar, no mesmo rio.
Cada capítulo tem na sequência uma ilustração Maravilha. que ajuda você a visualizar, né? O osso de boi ele ganhou outro significado, que foi o boi que pegaram de um fazendeiro para dar de oferenda ao guardião das águas, e aí ele ficou com o osso como se fosse a ferramenta. Não foi mais o osso que matou a mãe dele, né? Então Sim, tudo entendi. isso, as 7 Marias, Sim. as 7 Marias são 7 afluentes do rio Parnaíba: Rio Longá, Rio Uruçu Preto, Rio Poti, Rio Parnaíba, o rio, são 7 rios da bacia, né? Sim. Do Parnaíba, Perfeito. que são esses 7 rios principais. E aqui tem esses personagens que fizeram parte da nossa história. O europeu, o indígena, o africano, né? E cada um com a sua contribuição, com a sua Muito fé. interessante. E aqui todos interagindo, cabeça de cuia, folharal, a mãe d'água, Muito tudo junto e misturado. bom. Muito bem. Então Perfeito. quem quiser adquirir, tem ele no Vou já Clube lhe de pedir. Autores, né? Sim. No Estante Virtual, Amazon, vários sites aí. Basta dar um Google